e vamos cantar para Exu. Exu em Morro de Baixo. Exu pisa no toco, pisa no galho, o galho balança, Exu não cai, ô gangá. Exu pisa no toco de um galho só, Exu pisa no toco de um galho só. Chuva grossa não me molha, sereno quer me molhar, gangá. Exu pisa no toco de um galho só, Exu pisa no toco de um galho só. Hoje vai, Exu Mojibá. Você vê que é uma canção de 2 estrofes, mas as pessoas escutam e não meditam a respeito. Então vamos imaginar Exu, o orixá primordial, pelo menos em termos humanoides, com um negro de 1,90 m de altura, com mais de 100 quilos, pisa no toco, pisa no galho. O galho balança com o peso de Exu e não cai. Aí ele repete, Exu pisa no toco de um galho só. E a outra parte é que é a mais interessante, e que é uma ironia de Exu. Aí é Exu falando, chuva grossa não me molha, sereno quer me molhar. É uma ironia, porque na chuva grossa ele simplesmente caminha desviando dos pingos. Ele não usa guarda-chuva e a chuva não consegue molhá-lo, dirá o sereno. Então chuva grossa, dilúvio, sereno, não molha o Exu. Da mesma forma que sentar no fogo, andar sobre o fogo, apenas queima a linha em si e não o próprio Exu. Então esse é um dos grandes segredos de Exu. E se você tem vindo aqui nesse canal, que tem o que? 251 inscritos, mas que o YouTube só está entregando 4 ou 5 pessoas no máximo. O segredo é você não esperar notificações e de vez em quando você dá uma olhada aqui, porque toda semana vai ter vídeos. E assim que eu tiver um intervalo no atendimento online com o tarô e o baralho cigano e o jogo de búzios, que é presencial e online, é que você pode participar através do número que está aqui embaixo, 81993933813 de Caruaru, Pernambuco. Então a gente pode jogar para você, né? Você pode partilhar o nosso canal, você compartilha com pessoas que gostam da religião afro, seja um bando, candomblé, outra banda qualquer, e pessoas luciferianas, pessoas de todas as matizes, né, que amam as religiões de matrizes africanas. Então, é isso aí, nós vamos falar sobre esse orixá que a gente tem aprendido sobre ele, que é Exu Mojibá, Exu Mojibá. É certo, sim, que os segredos da camarinha se popularizaram. Quando eu comecei a jogar tarô, uma coisa era você viajar pelos cantos. Então eu viajava o Brasil todo para poder jogar naquela cidade olhando o cliente cara a cara. Em 2018, nós fizemos o canal Tarô de Ouro e as pessoas nos procuravam para fazer uma consulta completa. Agora não. Agora mesmo as pessoas conhecendo, como tem uma japonesa que está aqui em nosso grupo, mesmo ela conhecendo a seriedade, né, Patrícia Matsukuma, mesmo ela conhecendo a seriedade da gente, ela vendo os vídeos, ela comentando, que vídeo maravilhoso, sabe? E ela vai lá e desrespeitosamente
ela quer que eu abra o jogo de búzios para ela com uma pergunta só. Para uma pergunta só. Ela não sabe como funciona, né? Ela não sabe o tanto que a pessoa estuda para aprender, para pegar aí um jogo de búzio, conjurar todos os orixás e tirar uma pergunta para ela. Coisa que eu não faço, nem mesmo com o baralho cigano e o tarô. Então, se você for lá nas redes sociais que eu participo, não estou eu oferecendo uma pergunta 5, 3 por 10. Não existe. Comigo isso aí não rola. Então tem gente que diz, rapaz, você não ganha dinheiro, as coisas são difíceis, porque você não age da forma de todo mundo. Por qual razão? Perguntam. E eu respondo, eu não sou todo mundo. Eu tenho um acordo financeiro com os guias da minha casa. De enquanto eu estar aqui falando a verdade, e somente a verdade, então eles vão me prover. E isso tem acontecido há 6 anos, mesmo naqueles 2 períodos que eu fiquei imensamente doente, por conta de um Odu que me perseguia. Agora não mais, porque nós tomamos as providências, nós identificamos o Odu e a gente fez, por onde esse Odu não nos pegar durante esse período, que era justamente o início do ano. Então, assim, existe uma seriedade, uma compenetração, um compromisso de uma vez estar lá chamando todos os orixás, não fazer somente uma jogada e 1 ou 2 ou 3 responder, desrespeitando todos os outros. Particularmente eu sei que a maioria dos pais de santo, babalorixás, não daqui de Caruaru, mas de fora, estão fazendo isso sempre. E aí negativam os tronos de Exu. Vulgarizam tanto que negativam. E é necessário que aconteçam uma série de coisas com essas pessoas, com seus familiares, devido ao grande consórcio que pessoas que agem assim, vulgarizando dessa forma, o jogo em que os orixás se pronunciam. Então, Exu é um segredo chamado Exu, ou Exu, o mistério. Exu, ele é o orixá, como nós já falamos, primordial. A primeira criação de Olorum foi Exu. E se você olhar muito, se você for observar muito, geralmente o primeiro filho de todas as religiões, todas as civilizações que tiveram alguma religião, foi o rebelde. Então nós temos aí o primeiro filho, o querubim criado, no capítulo 54 de Isaías. Formoso era em teus caminhos, ó querubim, andava sobre pedras preciosas, gemas multicoloridas, e deixaste que o orgulho subiste ao vosso coração. E disseste, subirei ao mais alto das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo. Eu creio que está em Isaías 14. Se eu estiver errado, alguém comente, por favor. Mas é a primeira vez que o nome Hilel Ben Shahar é dito na edição original, dito sair. Então, Hilel Ben Shahar, ele foi traduzido lá das escrituras gregas, aramaicas, para o grego e tornou-se fósforo, e depois para o latim tornou-se Lúcifer. Então, esse primeiro filho, o mais belo, o primordial, ele revoltou-se contra o seu criador. É o que se diz lá
na Vulgata, na Bíblia. A mesma coisa acontece entre as coisas, as mitologias diversas. A primeira criação aí de Zeus, a grande divindade, foram os gigantes. Quando ele criou o homem, os gigantes já estavam sobre a terra e Prometeu foi convidado para criar o homem. Então Zeus, na verdade, junta todo o caos, a divindade, o caos, e Prometeu que se deita sobre a argila para criar o homem. E foi Prometeu que roubou o fogo dos céus, não é? E entregou o homem. Então, esse grande titã, o maior deles, visto como Zeus, como a maior das criaturas, cria o homem e se rebela a ele contra essa divindade. A gente vai olhar, também acontece com Zeus. Entre os mitos greco-romanos, acontece também com Odin, que no primórdio, a criar todas as coisas, diferentemente do cinema, o primeiro filho que ele cria é Loki. E Loki é o maior inimigo do seu segundo filho, que seria o Thor. Então, todos esses indivíduos primordiais, eles representam a antiga serpente, que é justamente o ser dotado de fala, de sabedoria. Então nós vamos passar aí por Prometeu, né? Vamos passar por Lúcifer, vamos passar pelo Alcorão e ver Íbris, porque Íbris era uma criatura, ele era um dos gênios e ele era o primeiro dos gênios. E ele era devotado a Alá, até que, segundo o Corão, Alá cria o homem e pede que todos os anjos, né, todos os seres, inclusive os gênios, baixem a cabeça para o homem, e Íbris diz que não. Essa criatura, justamente essa criatura rebelde, passa a ser a mais amada pela divindade. E o Cristo, justamente ali nos 4 evangelhos, vai falar do mito dessa divindade perdida, que é justamente Íbris, Prometeu, Lúcifer ou o próprio Satã. Então nós vamos ver na figura do filho pródigo, aquele filho que tendo tudo se rebela contra o pai. Pai, dá-me tudo que me pertence. E vai embora. E o pai fica esperando ele voltar. A mesma coisa vai acontecer com 100 ovelhas, com a parábola das 100 ovelhas, em que as ovelhas todas ficam lá e por conta de uma ovelha ele deixa lá no aprisco e vai procurar essa ovelha perdida. No primeiro livro da Bíblia, que não é Gênesis mas Jó, diz assim: quando os filhos de Deus estiveram diante dele, estava entre eles Satã. E disse-lhe Jeová, o Iau: onde estavas? Ele disse: eu estava a andar e rodear pela terra. Você percebe que existe um diálogo que virou história na Bíblia entre o Criador, Iau, e o filho rebelde. O que não vai acontecer, você não vai ver em todo o Velho Testamento e todo o Novo Testamento, e agora falando em termos ocidentais cristãos, você não vai ver a divindade se relacionando ou dialogando com nenhum dessas outras suas criações, nem o arcanjo, nem o próprio Miguel. Não há um diálogo histórico que fique marcado como ficou a história de Jó e as parábolas do filho pródigo e
da ovelha perdida. E quando a gente vai observar o que é que tem de interessante nesses mitos, e por que a divindade os ama tanto, a gente vai ver que houve uma individualização. Ou seja, todo mundo é gregário, todo mundo está naquela moda, todo mundo está fazendo aquilo que todo mundo faria e um dos filhos resolve não fazer. Você precisa ser uma Maria com as outras, mas você não é. De repente, você tomou-se de amores por algo que não era o bem e o bom social, comportamental. Você tornou-se a ovelha negra da família. Você se individualizou, se tornou indivíduo, porque as massas não é um indivíduo. E somente aquele que se tornou indivíduo é digno de ser olhado pela divindade. Daí, as divindades olharem tanto para os seus filhos avessos. O Lorum para Exu. E Yahvé para Satã ou Lúcifer. Zeus para Prometeu. Odin para Loki. E repito, Olorum para Exu. São indivíduos, não são mais aquela gentalha, não é mais aquele povão. Tornou-se um indivíduo. E somente quando você se torna indivíduo, você merece ser chamado de mestre espiritual. Você vê que vários satanistas dizem que sua alma não vale nada. Eu vi que Vanilla enche a boca, ama dizer isso. Jorge de Lúcifer, entre outros. Mas eles não dizem por quê. Sua alma não vale nada porque você é do povão. Se entre os músicos você fosse Raul Seixas, um Zé Ramalho, aí você valia alguma coisa. Se entre os escritores você fosse um Machado de Assis, valeria alguma coisa. Se entre os grandes poetas você fosse um Virgílio, aí você valia alguma coisa. Se entre os alemãos, você fosse um Goethe, que escreveu Fausto, então você valia alguma coisa. Então não são todas as almas que não valem nada. As almas gregárias, as que necessitam de um líder, de um ditador, como nós vimos aqui no movimento brasileiro em prol de Jair Bolsonaro. Então a gente percebe que a alma do brasileiro não vale muita coisa. Somente aquele que se individualizou, na verdade, passa a ter alma. Os demais têm espírito, e é uma coisa diferente. Porque a alma é que é eterna, o espírito não é. O espírito, uma vez criado, ele forma o perispírito, o cordão de prata, que vai unir o corpo físico a todas as outras suas expansões, que é o corpo etérico, o corpo astral, mental, o angelical, espiritual, búdico ou divino. Mas a maioria das pessoas só se elevam até, no máximo, até o astral. Vejam aí, por exemplo, as canções que falam da nostalgia, dos amores perdidos, porque o corpo astral é ligado nas lembranças, naquilo que passou. Você vai ver muita gente dizendo, no meu tempo de criança, a vida era muito boa, meus tempos.
você percebe que essa pessoa só vai, fora a questão de alimentar-se, defecar, beber e tal, né? Só vai até ali ao astral, o corpo astral. O pensador, aquele que escreve, e aquele que se individualiza, como foi o caso de Nietzsche, esses indivíduos alcançaram o corpo mental e já são vistos diferentes pelas divindades. Divindades são aspectos de um Deus oniconsciente, onipresente e onipotente. Eles foram criados, forjados dentro de Deus. Como uma mãe pare, esses indivíduos foram exteriorizados. Mas quando for exteriorizado da divindade principal, eles também são oniscientes, onipresentes, e oniconscientes e onipotentes, sendo que aquele que os formou e os criou é em quantidade, em qualidade. E eles só são em qualidade. Ou seja, eles são onipresente, onipotente, oniconsciente, são todas as qualidades da divindade maior, só que em qualidade e não em quantidade. Ou seja, eles não abarcam todo o conjunto da coisa toda. Mas Exu, ou Exu, ele é sim uma divindade. Ele veio exteriorizado, ele foi exteriorizado, parido por Olorum. E ele é, depois do Ori, que é a divindade individual, aquela que abarca em você, aquela que usa você como porto, aquela divindade, aquela centelha divina que resolve viver em você uma vida humana. O Ori, pois, é divino. E aí surge depois dele Exu. Então Exu tem os seus tronos. Todos os seus tronos, que é o trono da velocidade, trono da rapidez, do que se deve fazer e não deixar para ontem. Exu é irracional como a vida. É surpreendente como fazer uma música ou uma canção. Ele é o sim por trás do não e o seu contrário. Ele é o correto e o avesso. Manhã e noite. Alvorada e anoitecer, Exu. Ele tem, pois, os seus tronos. Os seus tronos que são celestiais e para além. E muitos dos tronos dele estão no infra, estão no embaixo. Por isso, que muitos espíritos egões, eles atingem as pessoas do embaixo para cima, através dos pés e vai lhe tomando um corpo. A popularização em Hollywood de que os espíritos estão na mesma altura que o homem, os daimons, os demônios, os decaídos, não é verdade. Eles participam do infra, do embaixo. E através da mentalidade daquele que está em cima, eles são atraídos, como os insetos são atraídos pela luz. Sete tronos tem Exu, acima do normal, acima do comum. Cada sete com 21 degraus. Em cada um desses 21 degraus, senta-se um Exu natural, que comandam hordas e mais hordas de Exus que um dia já foram humanos.
não é? Então você percebe que numa guerra morrem milhares, ali na base da violência, do ódio. E eles são atraídos imediatamente, esses humanos, para um degrau negativado, onde senta-se um Exu natural. E existe aqueles que estão no embaixo, e que esses tronos serão chamados de tronos umbralinhos, infernais. E esses tronos foram negativados pelos babalorixás ou por aqueles que necessitavam da vingança de Exu e tudo mais, dos venenos que Exu sabia fazer preparar, né, para combater aí os seus patrões brancos, das negras, que faziam as suas amarrações a fim de ter com aqueles patrões filhos bastardos e levarem uma vida mais humana. A depravação dos negros está lá em Gilberto Freire Casagrande Senzala, não é? Que os grandes padres da época, inclusive como já citado o padre Antônio Vieira, o grande sermonista, o grande orador, ele via que os negros eram os responsáveis pelas doenças venéreas e pelo mal, né, pela calamidade pecaminosa que se abatia sobre as terras tupiniquins. Mas em nenhum momento ele citava que esses negros e essas negras só eram assim depravados, decaídos, porque não tinham opções. A escravidão negativou em muitos os tronos de Exus. E eu falo do Exu principal, o Exu primordial. Os seus tronos foram caindo. E assim como há 7 embaixo, e cada 7 com seus 21 degraus, nos celestiais, há pois nos infras também isso. Há Exus que comandam as hordas e mais hordas, considerando que esses Exus são naturais e negativados pelo ódio, pela raiva, pelo mau uso, mercantilismo dos pais santos, muitas vezes necessários à sobrevivência, na maioria das vezes, hoje em dia, mais mortagem, safadeza. Esses tronos desses Exus são negativados. E por que nós falamos isso? Porque nós temos aquela história de que para onde vão os babalorixás, os pais santos, quando morrem? Dependem. Se esses indivíduos, porque tem o Orum, justamente, que é, né, o lá em cima, esses indivíduos utilizaram as energias dos seus Exus para fins benéficos, como é propagado na Umbanda, e particularmente na teologia da Umbanda de Rubens Saraceni, se esses Exus foram mais utilizados para trazer o bem para aquela pessoa que pede, para familiares, se essas entidades como Ogum, Oxalá e tudo que o Pai Santo tem acesso foram utilizados de maneira positiva e não só para ganhos, então a ligação desse babalorixá, dessa Ialorixá em particular, jamais será com tronos negativados, mas com tronos positivos que estão para cima da crosta terrestre, onde o Exu original celestial comanda. O Exu primordial, ele é um Babi, ele é masculino em si mesmo. E há o seu lado contrário, que é justamente as Dabis, ou seja,
Exus que são femininos, qualidades que são femininas. Razão que nós poderíamos afirmar que Pombagira, em determinado momento da história escravagista, foi um orixá. E que foi caindo através da escravidão e tal, a sua força dada feminina, a sua força feminina foi se recolhendo e se primatizando até ficar num polo completamente negativo. Onde aí as pombagiras que trabalham para destruir casamentos, para cortar partos, provocar a mortandade infantil. E essa orixá, ela ficou negativada pela história em si. Razão para que nos textos de Jorge Amado, como Casa Grande, aliás, Gilberto Freire, mas no caso de Jorge Amado, Bahia de Todos os Santos, e na obra Orixás de Pierre Verger, a gente não encontrar nenhuma relação sobre ela como orixá. Pombagira chega como um pensamento forma, ela vai se aglutinando, aparece um pouco antes de Exus, que aparece meia-noite, então um pouco antes de Exus, ela vem para fumar, para beber e para falar dos seus mistérios. Um dia, eu andando a pé, encontrei uma cigana de fé. Ela parou, leu a minha mão e disse toda a verdade. Eu só queria saber onde anda Pombagira cigana. Um dia eu andando a pé encontrei uma cigana de fé. Diz aí. Um dia eu andando a pé encontrei uma cigana de fé. Ela parou e leu a minha mão e disse toda a verdade. Eu só queria saber onde anda Pombagira cigana. Eu só queria saber onde anda Pombagira cigana. Eu só queria saber onde anda Lebária. Salve, salve, Pombagira. Então futuramente nós vamos trazer mais alguma coisa sobre o mistério Pombagira. E quanto a vocês, eu espero ter trazido coisas novas, coisas boas para todo mundo. E eu espero que, se vocês quiserem mais textos, mais coisas, entra aqui em contato, deixe o seu comunicado, passou por aqui, diga bom, diga ruim, diga alguma coisa, para que o YouTube ache esse canal relevante. Não é? Nós estaremos sempre aqui, porque temos um grupo, né, de poucas pessoas, de raras pessoas, um grupo seleto, mas nós vamos estar aqui trazendo esse conteúdo para esse grupo seleto, desejando que você também queira participar. Então tudo começa com um jogo de tarô, de baralho cigano, ou um jogo de búzio, né? Entre em contato, seja sério, não seja como essa moça que eu citei, né, a Patrícia Matsukuma,
Matsukama, né? Venha com respeito, seja respeitoso. Porque eu para mandar um pra casa da puta que pariu, é a mesma coisa que dar benção à mamãe. Né? Venha respeitosamente, faça as perguntas, né? E vamos conversar sobre os diversos assuntos. Vamos fazer a sua consulta. A posteriori nós iremos fazer o jogo dos montinhos. Nós estamos nos organizando aí para quando for o tempo correto a gente trazer o jogo dos montinhos para vocês. Você está no canal Cabeça de Negro, vou devagar, mas eu chego.